Bom, para contextualizar aqui para vocês sobre o vídeo de hoje, ele não vai ter roteiro. Hoje eu vou ter uma conversa mais franca com vocês, inclusive eu tô testando um estilo novo de vídeo e eu vou vendo o que vai daí, né? Mas hoje eu tenho dois conceitos bem interessantes para apresentar para vocês e a partir deles eu vou ver como eles se bifurcam, como eles se conectam com outros assuntos cotidianos, políticos, sociais e por aí vai. Bom, vamos começar pelo fractal. O que seria um fractal? Fractal, ele é uma forma geométrica que é irregular e se repete infinitamente. Do latim, fractus vem do significado quebrado, partido, fragmentado. O verbo original é quebrar, romper, estilhaçar. Então, sim, a ideia central é uma coisa quebrada, mas não é um quebrado qualquer. Não é tipo, quebrei um copo e ele virou uma bagunça. Na verdade, fractal é um quebrado que é organizado. Ou seja, ele se fragmenta, mas cada pedaço parece o todo. É como se cada pedacinho quebrado fosse igual ao objeto total. E isso é o famoso padrão de autossemelhança. Mas antes de eu falar dessa autossemelhança, eu queria que vocês entendessem que a sacada filosófica da ideia de quebrado, o nome ele já entrega. A natureza, ela não é lisa, ela não é perfeita, ela não é... na verdade, a natureza ela tem uma inexatidão. Ela não é um quadrado ou um círculo perfeito. Ela, na maioria das vezes, ela é irregular, fragmentada e cheia de padrão escondido. Como, por exemplo, é intuitivo pensar que as formas reais, as melhores formas, foi o círculo, o quadrado, o retângulo e etc. Mas o próprio Mandelbrot, um matemático que deu familiaridade para o termo fractal, né, para essa matemática, ele mesmo já dizia que as verdadeiras formas elas estavam nas montanhas, elas estavam nas nuvens, nas costas do litoral, tudo meio fractus. E ligando as duas coisas aqui, fractal mais quebrado não é só um quebrado, é um quebrado como um padrão, né? Eu já disse. E esse padrão ele é exatamente a autossemelhança. Basicamente, o papel da autossemelhança cada pedaço do objeto parece uma versão menor do todo. Então, juntando tudo, fractus, quebrado, autossemelhança, o padrão que se repete nos pedaços, o resultado é um objeto quebrado em partes que continuam parecendo ele mesmo. Quebrado, sem padrão, só bagunça. Quebrado, com repetição, fractal. E a sacada mais importante aqui dessas premissas é a palavra fractal, ela fala do ato de quebrar. A autossemelhança, ela explica como essa quebra acontece. E não é aleatória, ela é estruturada. E o insight mais profundo que eu acho sobre esse tema é que a autossemelhança ela impede o fractal de virar caos puro. O fractal ele é meio que uma conciliação entre o caos e a ordem. Agora vem um conceito do Deleuze e Guattari que eu acho que são ótimos complementos para o termo fractal, que é o rizoma. O rizoma ele é tipo uma raiz. Imagine o rizoma como uma raiz. A gente pode imaginar o fractal como uma parte do topo de uma árvore e o rizoma como uma parte, no caso, no topo do solo, né? Do solo para cima é o fractal e do solo para baixo é o rizoma. E o que seria o rizoma? O rizoma ele seria a raiz que cresce para todos os lados, sem começo, claro, sem hierarquia. E no meio dessa confusão toda, tudo se conecta sem hierarquia nenhuma. Um exemplo real disso são as raízes subterrâneas, fungos, rede. A própria internet ela é um sistema rizomático gigantesco. Agora o fractal, o lado de cima, né, do solo, ele cresce, se bifurca, cria estrutura, ele tem um padrão repetido ali. Cada parte pequena do galho ela se parece com a parte maior, ou seja, parece uma árvore, um raio, um pulmão, rios, tanto faz. Mas a tensão que tem de interessante nos dois é que o rizoma, a parte de baixo da terra, ela pode ser categorizada por conexões horizontal, sem um centro definido, sem uma hierarquia. É como se fosse um fluxo livre de interligação de veias,
raízes. Já o fractal, a parte acima da Terra, ela se comporta como uma expansão vertical, uma ramificação estruturada, uma organização ali na qual visa expandir. Dá até para relacionar de certa forma isso com a vontade de Schopenhauer, né? Ele fala sobre a vontade na natureza, e eu vejo essa vontade na natureza se aparecendo de duas formas, que é através do fractal e do rizoma. Agora, traduzindo isso na lata, o rizoma ele conecta tudo e o fractal ele diferencia e expande. É uma mistura. Na verdade, um mistura e o outro separa, né? E o porquê que isso é interessante? Porque ele parece um modelo do próprio mundo. Por exemplo, o cérebro ele tem conexões tipo rizoma. Os neurônios, ramificações tipo fractal. Sociedades são redes rizomáticas mais hierarquias fractalísticas. A natureza, raízes versus árvores. E você começa a ver esses padrões e tudo se você parar para ver. Eu também gostaria de pontuar aqui dois tipos de fractal, que são dois conceitos chaves aqui para você ter um entendimento mais detalhado sobre o fractal. O primeiro exemplo é o fractal que expande. Aí você pode categorizar esse fractal como bifurcação. E a própria árvore ele segue esse primeiro padrão de fractal, que cresce para fora, se divide em partes menores, tipo uma árvore, tipo um relâmpago. É um movimento de dentro para fora. Agora, a segunda forma de fractal eu chamaria de imersão, porque você não vai para fora, você não se expande, você não se bifurca, você faz o contrário disso. Você entra para dentro dele, e sempre que você entra, quanto mais você adentra esse fractal, mais detalhe aparece. E quanto mais detalhe aparece, mais ele se repete, mas ele repete o mesmo padrão de autossemelhança ali. Esse exemplo de segundo fractal, ele vai nos mostrar, né, que você vai para fora, você entra dentro dele. E sempre aparece mais detalhe conforme você vai adentrando nesse conjunto de Mandelbrot. Ele é meio que um movimento de fora para dentro. É um zoom interno infinito. E quando você junta essas duas perspectivas do subsolo, que é o rizoma, e a superfície, que é o fractal, você começa a perceber isso em outras coisas. Você começa a prestar atenção e enxergar isso na sociedade. O rizoma, ele é o campo de possibilidades ali onde as coisas podem acontecer, se interligar, melhorar, ter uma síntese ali através das contradições. E o fractal, ele é a materialização dessas possibilidades. Até porque a árvore, ela absorve nutrientes a partir de sistemas rizomáticos e ela expande esses nutrientes que ela obtém para também conseguir mais nutrientes através da luz, da fotossíntese, com o fractal. O fractal é a materialização dessa possibilidade. Então, o rizoma ele é o caos conectado e a fractal ela é a ordem que emerge do caos. E o pulo do gato nisso tudo é que eles não são opostos. Eles dependem um do outro. Sem o rizoma, você não tem base, não tem conexão, nada cresce. E sem o fractal não tem forma, nada aparece. E eu vejo isso em muitos aspectos da sociedade, inclusive aqui no Brasil. O rizoma versus fractal na prática é o que conecta tudo por baixo. Sei lá, vou pegar um exemplo bobo aqui. Pega o WhatsApp, cara. Todo mundo fala com todo mundo, tem o grupo de família, o grupo da rua, o grupo do trampo. Zero hierarquia, tá todo mundo conversando nesse grupo. O jeitinho brasileiro também, os caminhos informais, os becos aí, que são os sistemas rizomáticos que conectam a cidade. Os contatos, eu conheço um cara que resolve. A economia informal, o vendedor, freelancer, o corre, tudo interligado sem uma estrutura fixa, não tem uma hierarquia, como é que eu posso dizer, determinada ali. A cultura de favela, por exemplo, de periferia, tem muitas redes rizomáticas fortes que, cara, é só você parar pra ver o que você vai perceber. Ninguém depende de uma estrutura oficial, e isso é uma pura
conexão horizontal fluida, improvisada, rizomática. Já o fractal, você pode perceber ele através do que organiza por cima, como as empresas, o chefe, o gerente, o funcionário. Você vai vendo que vai criando umas bifurcações. A empresa, ela seria o tronco da árvore. O chefe seria o maior galho, só que ela cria, esse galho, ele cria bifurcações, que seria o gerente, e do gerente outra bifurcação, que é o funcionário. Posso dar outro exemplo também: tem o governo, que é o grande tronco, o federal, que é o galho grande, o estadual, que é o galho médio, e o municipal, que é o galho pequeno. Tem a escola também, que bifurca na direção, bifurca na coordenação, e essa coordenação ela é bifurcada no aluno, que pega ali o conteúdo e a prática. Pra ser sincero, até a merda do tráfico organizado, sem romantizar nada, tem hierarquias claras, ela tem padrão, ramificação, divisão de funções e estruturas. E é onde que isso colide no dia a dia? Exemplos clássicos são sistemas de saúde, fractal organizada no papel, realidade, contatos, favores, encaixes, rizoma. O Brasil, ele vive disso, ele vive desse caos contido numa ordem, nessa estrutura formal versus uma rede informacional. Outro exemplo direto aqui que eu posso dar para vocês é: você quer resolver algo, caminho fractal, seguir regras, fila, protocolo. Caminho rizomático, conhecer alguém, cortar caminho, contatos. E qual funciona mais rápido, você já sabe. Agora, a parte mais louca dessa conversa, e sim, essa conversa também é um fractal, olha o padrão. Você faz uma pergunta e eu ramifico essa pergunta em ideias. E cada ideia abre outras bifurcações que geram perguntas. E essas perguntas, elas geram ramificações das respostas que respondem essas perguntas. E pronto, estamos se aprofundando num sistema fractal que se bifurca. A gente está criando uma árvore através de gestos linguísticos. A estrutura, ela é simples: pergunta, resposta, subdivisão, aprofundamento. Isso é literalmente um fractal de pensamento. Até a nossa consciência, a linguagem, ela se comporta de uma forma fractal. Etimologia, depois autossemelhança, agora filosofia mais sociedade. Isso é basicamente você entrando cada vez mais fundo no mesmo padrão, cada vez entrando mais fundo na onde a linguagem implica. Então, o que está acontecendo aqui? Essa explicação ela é meio híbrida, porque o fractal, porque vai se ramificando, o rizoma, porque vai conectando ideias diferentes: filosofia, matemática, Brasil, cotidiano. E o monólogo que isso me traz é que o mundo, ele não é organizado do jeito que te ensinaram. Na escola, ela é tudo bonitinho, tem hierarquia, sistema, cada coisa no seu lugar. Esse é o lado fractal da parada, tudo se ramificando, cada nível com a sua função. Mas aí você sai na rua e percebe que nada funciona só assim. Tudo se resolve no contato, no improviso, no conheço um cara. Isso é rizoma puro. É tipo se um mundo tivesse duas camadas rodando ao mesmo tempo, que estão entrelaçadas uma na outra. Uma finge que é organizada e a outra realmente faz com que as coisas aconteçam. E o mais bizarro disso tudo é que isso não está só na sociedade, isso está na natureza. As raízes conectando tudo por baixo e as árvores crescendo e se dividindo por cima. Que contrariação é essa? Que contradição é essa? E isso está na sua cabeça também. Porque você não pensa em linha reta, você puxa uma ideia, ela abre várias respostas. Essas respostas abrem mais dúvidas. E quando você vê, você está lá no fundo de um pensamento nada a ver. E isso é praticamente fractal. O fractal está em tudo, mas ao mesmo tempo você conecta coisas aleatórias. Filosofia, Brasil, matemática, vivência. Isso é o lado rizomático da coisa. Então, no fim, você não vive num sistema organizado. Você vive num sistema que se organiza enquanto se bagunça ao mesmo tempo. E talvez a parada mais doida seja essa: o mundo, ele não escolhe entre ordem e caos. Na verdade, ele concilia os dois. O mundo, ele cresce como fractal, mas ele funciona como rizoma.